Eu sou docente da Universidade de Coimbra, no Departamento de Engenharia Civil, e tenho exercido atividades de ensino e investigação nos domínios da engenharia fluvial e da engenharia costeira. Sou o autor desta comunicação, intitulada O Impacto Económico do Aumento do Nível do Mar no Tempo de Vida Útil de uma Obra Costeira, a qual se enquadra no âmbito da minha área de investigação em engenharia costeira. Em particular, pretende sensibilizar e contribuir para a necessidade de ter em conta a subida do nível do mar em empreendimentos futuros a realizar na zona costeira. Divido esta minha comunicação em 4 tópicos essenciais: conceitos básicos, noções de risco e tempo de retorno, aplicação à costa portuguesa e valor monetário esperado. Em termos de enquadramento, este trabalho pretende explorar o efeito do nível do mar, no aumento do nível do mar, nos cálculos do tempo de retorno e, consequentemente, do risco de inundações costeiras. É examinado o impacto da redução do tempo de retorno sobre o período de vida de um ativo em face do futuro aumento do nível do mar e faço notar que o valor monetário esperado pode ser usado para avaliar o risco e o impacto económico da redução no tempo de retorno devido ao aumento do nível do mar. Enfim, na natureza, a agitação é irregular. Em projetos de obras costeiras, no cálculo da onda de projeto, são feitas análises de valores extremos, usando registros longos e recorrendo a distribuições de probabilidades apropriadas. Na prática, as distribuições de extremos mais comumente usadas são a log normal, a Weibull e a Gumbel. Uso neste trabalho Gumbel, a qual tem a seguinte distribuição de probabilidade de não excedência de um determinado valor extremo. Esta distribuição é em função de 2 parâmetros, gama e beta, os quais são determinados ocorrendo a regressão linear. Para o efeito, aplicando logaritmos a ambos os membros desta distribuição, obtém-se sucessivamente. E finalmente obtém-se a seguinte forma linear: G é igual a H mais B, em que G tem esta expressão, A e B são funções de beta e gama respectivamente. Uma vez obtidos os valores de gama e beta, calcula-se a altura máxima, também dada por Gumbel com esta expressão, com a probabilidade de não excedência P, dada pela expressão em baixo, sendo lambda um número de registros anuais com alturas de onda iguais ou superiores a uma altura de referência. Noções de risco e tempo de retorno. Considerando o nível de mar estático, a probabilidade de ser igualada ao x de uma determinada altura de onda num dado período t é dada por esta expressão. Havendo alterações das condições iniciais, ou seja, com o aumento do nível do mar, aumenta a probabilidade de ser excedida a mesma altura de onda no mesmo período t, sendo agora dada pela expressão em baixo. Ora, por definição, o tempo de retorno é dado pela expressão aqui indicada. Substituindo nesta expressão P pela expressão dada por Gumbel, obtém-se a seguinte expressão, a qual é a função, obviamente, dos 2 parâmetros gama e beta, agora, contudo, dependentes do tempo. Uma vez que se alteram as condições iniciais de ano para ano, também os coeficientes gama e beta se vão alterando. Na prática, enfim, é frequente tomar-se beta um valor constante, um valor médio sensivelmente constante, de ordem de 100, e gama t é o parâmetro de forma, é dado por uma função de elevação do nível do mar, em geral quadrática, ou também poderia ser exponencial. Eu vou utilizar aqui uma função quadrática do tipo AT mais BT quadrado, em que A é a taxa de elevação, ou velocidade da taxa de elevação, e B é a aceleração, e T é o tempo em anos. Deste modo obtém-se a seguinte expressão, em que AT mais BT quadrado menos H traduz a elevação temporal da altura da onda a partir de uma altura inicial dada por Gumbel pelo período de retorno T.
expressão em baixo. Ora, em termos de aplicação para a costa portuguesa, enfim, um registro obtido pelo Marégrafo de Cascais, aqui indicado, dá conta que temos tido desde 1880 até a atualidade uma elevação do nível do mar com diferentes taxas de elevação em diferentes períodos. Contudo, nos últimos anos, a partir sobretudo de 2000, 90, 2000, temos uma elevação que é da ordem de 4,1 milímetros por ano. Considerando os registros mais recentes, vamos tomar a taxa de elevação, então, A igual a 4 milímetros por ano, uma aceleração média B igual a 0,15 milímetros, que a média entre 0,10 e 0,20 são os valores registados nos últimos anos, e o parâmetro de escala beta igual a 100 milímetros, sabendo, no entanto, que ele se situa entre cerca de 60 e 150. Portanto, 100 corresponderá sensivelmente ao valor médio deste intervalo. Fazendo as contas, considerando o nível do mar estático, ou seja, com subida zero, para um período de 80 anos, ou seja, até 2100, naturalmente a probabilidade é constante, 0,0125, e o risco até o ano 50, enfim, partimos do ano 2020, e a razão de sempre do retorno de 80 anos, até 2100, no ano 2050 teremos um risco da ordem de 31,4%. Fazendo os cálculos, considerando a subida do nível do mar, enfim, de acordo com o que foi assumido e dito anteriormente, teremos em 2050 uma elevação do nível do mar de 25,5 centímetros, um período de retorno que se reduzirá para 100 anos e meio, uma probabilidade anual para 13,2 neste mesmo ano, 2050, e neste mesmo ano um risco acrescido de 74, mais 74%, ou seja, superior a mais do dobro do risco, assumindo o nível do mar estático. De acordo com aquela expressão e com os parâmetros registrados em Cascais, teremos uma subida do nível do mar, como representado neste gráfico, atingindo-se 1,28 m até o ano 2100. O tempo de retorno, como já foi dito, vai reduzir significativamente, desde os 80 anos iniciais até atingir um ano em 2075, ou seja, a partir deste ano o risco é de 100%. Comparando o risco para as duas condições, nível estático, nível do mar estático, ou elevação do nível do mar, para as condições assumidas, o nível estático traduz-se num risco de 50,5% no ano 2075 e de apenas 63% no ano 2100. Ora, em 2075, no caso de evolução do nível do mar, portanto, com subida de acordo com os valores que foram assumidos, o risco é de 100%. Valor monetário esperado. Enfim, é uma ferramenta poderosa para avaliar o impacto económico no período de retorno devido ao aumento do nível do mar. Para o cálculo do valor monetário esperado é estimado o custo de dano associado a cada potencial nível de inundação ou galgamento de uma estrutura, seja, CI. Num determinado ano, para cada nível de inundação, o custo do dano é multiplicado pela probabilidade de PI desse nível a ser alcançado. Ora, somando os valores de probabilidade de custo de dano para todos os potenciais níveis de inundação, no ano, obtém-se o valor monetário esperado anual dado por esta expressão. Bom, eu não tenho valores de custo de dano para os diferentes níveis atingidos, tenho a curva de probabilidade para as condições indicadas. Naturalmente, se eu tiver um custo de dano igual para todos os anos, enfim, eu terei uma expressão para o valor que está esperado, uma função mais ou menos idêntica, ou com andamento idêntico ao aqui mostrado. A probabilidade de ser alcançados determinados níveis aumenta consideravelmente, sobretudo a partir de 2050.
O volume monetário anual prevê, assim, o custo médio de dano esperado para um determinado ano, o qual é calculado para cada ano de expectativa de vida da estrutura. À medida que o nível do mar aumenta, a probabilidade de serem atingidos níveis mais elevados de inundação também aumenta, pelo que o VME anual também aumentará. Aumentando o nível de base de uma estrutura, reduz o VME anual, pois as probabilidades de serem atingidos níveis de inundação e alagamento da estrutura são menores. A economia total ao longo da vida útil da estrutura pode ser calculada pela soma das diferenças nos VME anuais. Em termos de conclusões, direi que para se alcançar um nível aceitável de risco de inundação ao longo da vida útil de um edifício, ele deve ser construído a um nível significativamente superior ao que resulta da não consideração do aumento do nível do mar. O impacto económico da elevação de um edifício ou estrutura de proteção costeira deve ser avaliado ao longo de toda a sua vida útil, recorrendo ao valor monetário esperado, com diferentes opções de elevação da estrutura e diferentes cenários de elevação do nível do mar, podem ser tomadas decisões mais informadas sobre o resultado financeiro vitalício de um empreendimento. E termino por aqui, agradecendo a atenção dispensada.